Olá pessoal, meu nome é Gustavo Haddad Braga, este é o canal Originalista e hoje a gente completa os nossos 3 vídeos falando sobre os poderes da República. Já tivemos vídeos sobre o Legislativo, sobre o Executivo e hoje a gente vem aqui falar sobre o Poder Judiciário. O que é importante é a gente ter uma visão macro do Poder Judiciário. E a gente começa essa visão macro justamente pelo órgão de cúpula. O órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro é o Supremo Tribunal Federal. Imediatamente abaixo do Supremo Tribunal Federal, a Justiça brasileira sofre uma cisão. Ela se divide em 2 grandes grupos, que são a Justiça Comum e a Justiça Especial. Basicamente, as competências da Justiça Comum são residuais. Vai competir a Justiça Comum tudo que não competir a Justiça Especial. E no que então consiste a Justiça Especial? Ela também sofre uma subdivisão interna entre Justiça Militar, Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral. Em primeiro lugar, a Justiça Militar julga os crimes militares. É importante que a gente se atente bem a essa definição de crimes militares, porque crime militar é uma coisa diferente de crime cometido por militar. Tanto pode um militar cometer um crime comum, como pode um civil cometer um crime militar. O que distingue aqui é a natureza do bem jurídico tutelado e não propriamente a figura da pessoa que está cometendo o crime. Então, de novo, um crime militar ele vai ser sempre julgado pela Justiça Militar. A Justiça Militar, ela na verdade opera no âmbito da União em apenas 2 instâncias. Você tem, na cúpula, o Superior Tribunal Militar, o STM, que se compõe de 15 juízes, todos vitalícios. E você tem abaixo do Superior Tribunal Militar as juntas militares, que são compostas por um juiz auditor e os demais militares integrantes da carreira. Já a Justiça do Trabalho julga, em suma, os conflitos oriundos da relação de trabalho. Então são basicamente processos aí entre empregador e empregado em que se discute algum tipo de provisão, algum tipo de ação que seja decorrente de uma relação originária de trabalho que tenha sido firmada entre os dois. Uma distinção muito importante que vale frisar é que a Justiça do Trabalho não julga somente as relações de emprego, ela julga as relações de trabalho. Isso é bastante diferente. Emprego é uma modalidade de trabalho, uma modalidade formal, dotada de uma série de formalidades que lhe são específicas. Mas existem relações de trabalho que não são relações de emprego, que são, não obstante, julgadas pela Justiça do Trabalho. Por fim, a gente tem a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é um ramo bastante sui generis da Justiça brasileira por 2 motivos. O primeiro deles é que os juízes eleitorais, de primeira instância, não são juízes próprios da Justiça Eleitoral. Eles são juízes de direito da Justiça Comum Estadual, que são chamados por tempo certo, por um período de 2 anos, para exercer as funções de juízes eleitorais para uma eleição específica. Uma segunda razão pela qual a Justiça Eleitoral tem uma estrutura bastante peculiar é que ela exerce também funções preponderantemente administrativas. A Justiça Eleitoral ela coordena a realização das eleições em todo o país. Então ela apura votos, ela arbitra o esquema de montagem, verificação de segurança de urnas e ela também julga, por fim, eventuais ações de impugnação de mandato eletivo. Então, se houver indícios aí suficientes de abuso de poder econômico ou de fraude eleitoral, a Justiça Eleitoral também é chamada a se manifestar sobre a validade das eleições, podendo inclusive cassar o mandato de pessoas que já foram eleitas. Todas essas ações de cassação de mandato, nos termos da Constituição Federal, têm de ser impetradas impreterivelmente no prazo de 15 dias, contados da diplomação, quer dizer, contados daquele ato formal solene em que a Justiça Eleitoral declara quem foram os eleitos naquela eleição. Não são 15 dias da posse, veja bem, são 15 dias da diplomação. Pois bem, feitos esses comentários acerca da Justiça Especial, é hora agora de tratarmos da Justiça Comum, que é o outro ramo da Justiça brasileira. A Justiça Comum compõe-se da Justiça Comum Federal e da Justiça Comum Estadual. Em ambos os casos, o sistema recursal no topo é idêntico. Tanto da decisão dos tribunais de justiça estaduais quanto dos tribunais regionais federais, ambos os quais compõem a segunda instância da Justiça Comum, cabe decisão para o Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional e para o Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional. Eu queria tratar agora com vocês, dentre os inúmeros papéis que o Poder Judiciário exerce, de um em particular, que é o chamado controle de constitucionalidade. A gente sabe que no ordenamento brasileiro existe uma hierarquia entre as normas. E no topo dessa hierarquia se encontra a Constituição Federal. É, portanto, poder e dever de cada juiz do país assegurar a efetividade das normas da Constituição Federal. É por isso mesmo que um juiz, quando se depara com uma norma que conflita com a Constituição, deve preterir essa norma em prol da Constituição Federal. Ele não deve aplicar essa norma e deve aplicar, em vez disso, a própria Constituição Federal. Cada juiz do país exerce essa atribuição em cada processo que julga. Esse é o chamado controle difuso de constitucionalidade, ou controle concreto. Um outro tipo de controle de constitucionalidade, este exercido exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, é o chamado controle concentrado nos âmbitos das ações diretas de inconstitucionalidade, das ações declaratórias de inconstitucionalidade
ou das chamadas ADPFs, as ações de descumprimento de preceito fundamental. Nesses casos, o Supremo decide em abstrato a validade ou invalidade de uma norma jurídica contestada em face da Constituição Federal e dessa decisão irradiam-se efeitos para todas as demais esferas do Poder Judiciário, em qualquer caso que seja. E não só para as autoridades judiciárias, como também para as autoridades administrativas, quer da esfera federal, estadual, municipal ou distrital. Todos são, sem nenhuma exceção, obrigados a observar os julgamentos proferidos pelo Supremo em controle abstrato de constitucionalidade, sob pena de ver provido contra si uma reclamação constitucional, um tipo de ação constitucional que é impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal para fazer valer a efetividade de suas decisões e preservar sua competência. Em qualquer caso, para que um tribunal possa declarar a inconstitucionalidade de uma lei, é necessário que nesse sentido se manifeste a maioria absoluta dos seus membros ou do respectivo órgão especial, naqueles tribunais em que houver. Desse modo, não pode uma turma ou câmara de um tribunal decidir ela mesma pela inconstitucionalidade de uma lei. Se estiver sendo submetido a essa turma ou câmara um processo em que se torne relevante uma arguição de inconstitucionalidade, ela deve remeter esse processo, ou melhor dizendo, essa arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial, para que então ele se manifeste sobre a inconstitucionalidade e, julgando inconstitucional a norma, o processo retorne para a turma ou câmara respectiva e se conclua então o regular andamento da ação. Por fim, um último instituto bastante importante são as chamadas súmulas vinculantes, introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro pela emenda constitucional número 45 de 2004. Essa emenda deu poder ao Supremo Tribunal Federal para, de ofício ou mediante provocação e pela manifestação de 2/3 de seus membros, aprovar enunciado de súmula que tenha efeito vinculante sobre toda a administração pública e também sobre os demais órgãos do Poder Judiciário, no que diz respeito à questão constitucional controversa e atual, quer entre órgãos do próprio Poder Judiciário, quer entre esses e órgãos da administração pública. Do descumprimento de enunciado de súmula vinculante, cabe também reclamação constitucional ao Supremo Tribunal Federal. Por hoje é isso, espero que vocês tenham bem entendido o conteúdo desses 3 últimos vídeos. Eles tratam de um tema fundamental para o entendimento da estrutura constitucional do Brasil, que é a separação dos poderes e também as atribuições típicas de cada um desses poderes. Se restou alguma dúvida, não hesite em deixar um comentário aqui, e se você gostou, curta esse vídeo. Agora, se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para que todas as quintas-feiras às 19 horas você receba uma atualização com um novo vídeo nosso. Um abraço e muito obrigado!